Eu sou o professor Manuel Vasconcelos, sou professor do Departamento de Filosofia, do Instituto de Filosofia, Sociologia e Política da Universidade Federal de Pelotas, e nós vamos trabalhar neste primeiro semestre, né, do nosso curso de Filosofia, Licenciatura em Filosofia à Distância. Nós vamos trabalhar com a disciplina Introdução à Filosofia. Em primeiro lugar, eu gostaria de dar as boas-vindas, né, a todos os alunos que estão ingressando, né, nesta terceira turma, né, do nosso curso de Filosofia à Distância, né. Saúdo, então, todos os polos, né, em que o curso está sendo oferecido, todos os polos onde existem alunos cursando esta cadeira, né, e desejo que possamos ter um excelente curso, né, desejo que todos se sintam muito bem acolhidos no curso de Filosofia e que se possa ter um trabalho proveitoso, né, que seja satisfatório, né, para todos vocês que começam, né, esta nova etapa, né, cursando Filosofia. Alguns já têm outros cursos, outros com a sua primeira experiência de um curso universitário, né. Bem, nós vamos trabalhar com a disciplina Introdução à Filosofia, né. Essa é uma disciplina, que eu diria assim, uma disciplina bem importante nesse momento inicial do curso. Por que seria uma disciplina bem importante? Porque ela vai nos ajudar a dar os primeiros passos no estudo da filosofia, né? Além de ser um apoio ao curso de filosofia como tal. O que eu quero dizer com isso? Quer dizer, essa disciplina, ela, ao mesmo tempo que é uma introdução à disciplina filosofia, a essa área de estudos que é a filosofia, ela também, em alguns aspectos, se constitui numa introdução ao curso de filosofia, né? Então, nesta nossa primeira videoaula, né, eu gostaria de falar um pouco sobre o que a gente vai estudar nesta cadeira de introdução à filosofia, né? Bem, nesta disciplina, nós vamos ver algumas coisas sobre o que é a filosofia e o que é o filosofar, né? Ou seja, o que é esta disciplina, filosofia, esta área de conhecimento que a gente entende, que a gente chama de filosofia, o que vem a ser propriamente a filosofia, e o que é o filosofar, né? O que é filosofar, né? Também, nesta nossa disciplina, nós vamos ver alguma coisa sobre a origem histórica da filosofia, né? Embora isto vai aparecer de um modo mais aprofundado na disciplina História da Filosofia Antiga. Mas também na introdução, né, nós vamos ver alguns aspectos sobre a origem histórica da filosofia. Vamos ver também as motivações para o filosofar, ou seja, quais são as motivações, o que leva o homem a fazer filosofia. Por que no passado o homem filosofou, por que hoje o homem faz filosofia, né? Enfim, em que sentido, ou seja, de que modo e por que razões se busca na filosofia determinadas respostas. Também nós vamos ver a especificidade do conhecimento filosófico, porque nós vamos ver logo adiante que a filosofia é um tipo de conhecimento, como existem outros tipos de conhecimento. O conhecimento científico, o conhecimento popular, enfim, existem diversos tipos de conhecimento. A filosofia é um deles, né? Vamos ver, então, em que consiste esse conhecimento filosófico e as especificidades dessa área de conhecimento. Ou seja, o que tem a filosofia que a torna diferente de outras áreas de conhecimento? O que tem a filosofia que a torna diferente da ciência, por exemplo?
né? E vejam que quando se fala diferente, não se quer dizer nem melhor, nem pior, nem superior, nem inferior, né? Mas a filosofia tem algumas especificidades que fazem com que ela seja aquilo que ela é. Nós vamos olhar um pouquinho isso, né? A especificidade do conhecimento filosófico. Também, de alguma maneira, como se trata de um curso de licenciatura em filosofia, né, nós vamos, de uma forma ou de outra, refletir sobre o ensino da filosofia no ensino médio. E também vamos olhar um pouquinho da história da filosofia, né? É claro que não se trata de um curso de história da filosofia, né? Ao longo do percurso de vocês no curso de filosofia, vocês vão estudar a história da filosofia antiga, filosofia medieval, a filosofia moderna, a filosofia contemporânea. Mas, na introdução à filosofia, né, em determinado momento, a gente vai fazer uma espécie de sobrevoo sobre a história da filosofia. Vamos ver de uma maneira, assim, panorâmica, né, os principais problemas, os principais autores, as principais obras que estão presentes em cada uma dessas grandes etapas, dessas grandes épocas dessa história da filosofia, né? Também, nesta disciplina, a gente vai discutir algumas coisas, vamos refletir sobre em que consiste e como deve ser feita a leitura, a interpretação e até mesmo a redação de textos filosóficos, né? Quer dizer, como se lê um texto de filosofia, né? Como se interpreta um texto de filosofia, né? E até, de alguma maneira, algumas orientações sobre como redigir um texto de filosofia. Bem, os objetivos da nossa disciplina são basicamente os seguintes, né? Apresentar as principais questões relativas à filosofia, seja em seus aspectos específicos, seja na sua relação com outras áreas de conhecimento, né? Quer dizer, vamos ver em que consiste a filosofia como tal e também como a filosofia se relaciona com a ciência, como a filosofia se relaciona com a fé, por exemplo, né? Que são outras áreas, outros tipos de conhecimento. São questões muito recorrentes na história da filosofia e na história da cultura como um todo, o diálogo entre filosofia e ciência, o diálogo entre razão e fé, e então nós vamos olhar um pouquinho essas questões. Também, um dos objetivos da nossa cadeira de introdução à filosofia será, como eu falei antes, fornecer orientações sobre a leitura e interpretação de textos filosóficos, incentivando dessa forma a iniciação do trabalho de pesquisa, que é absolutamente fundamental, né, no estudo da filosofia. Tá? Então, basicamente, são esses os objetivos que a gente tem com essa cadeira de introdução à filosofia. Bem, de que maneira nós vamos trabalhar a nossa disciplina? Como é que vai ser a dinâmica do nosso trabalho? O nosso trabalho vai consistir basicamente em videoaulas, né? Nós vamos ter, ao longo do semestre, uma série de videoaulas, né? Em que eu vou expor diferentes aspectos da disciplina. Tá? Além disso, vocês terão que realizar, ao longo do semestre, diversas tarefas. Essas tarefas, elas têm uma dupla função. De um lado, elas são um complemento das videoaulas, e de outro lado, elas apresentam aspectos que não são propriamente desenvolvidos durante a videoaula, mas que são complementados através das tarefas. Além das videoaulas, além das tarefas, também vocês deverão ler uma série de textos, né, filosóficos que serão indicados, né, ao longo do nosso trabalho.
Tá? Então, eu vou indicar alguns textos, né? Vou disponibilizar alguns textos para vocês e será muito importante, né, que vocês façam a leitura desses textos. Esses textos também, eles complementam as videoaulas e eles também apresentam aspectos que não são trabalhados diretamente nas videoaulas. Além disso, nós vamos ter, ao longo do semestre, algumas videoconferências, que serão momentos em que nós vamos estar reunidos, né, eu aqui, vocês nos polos, e que nós vamos ter oportunidade de ter a aula ao vivo e, portanto, vocês poderão tirar dúvidas, né, diretamente no momento, poderão solicitar alguns esclarecimentos, enfim, né, tratar de algum aspecto que não ficou bem claro durante as videoaulas, nos textos e assim por diante, né? Então, basicamente assim vai ser o nosso trabalho e, claro, né, oportunamente vocês vão receber orientações mais precisas sobre toda essa dinâmica, bem como sobre as avaliações que fazem parte da disciplina. Pessoal, junto comigo, vão trabalhar nesta disciplina alguns tutores, tá, à distância, né, que vão me auxiliar no desenvolvimento da disciplina, né. Eles vão entrar em contato com vocês, né, vocês poderão sempre entrar em contato com eles, como também comigo, né. Eles vão auxiliar vocês na realização das tarefas, enfim, em todos os aspectos da disciplina, né. Oportunamente, vocês vão ser informados, né, do nome desses tutores, de como entrar em contato com eles, como entrar em contato comigo, né, e saberão, então, né, quem faz parte desta equipe, né, de trabalho que será responsável pela disciplina de Introdução à Filosofia. Isso vai ocorrer com todas as disciplinas que vocês estão cursando neste início do curso. Aliás, não só neste início, essa é a dinâmica, né, ao longo de todo o curso, né? Sempre tem o professor e uma equipe de tutores que trabalha junto com ele, né? E que são peças absolutamente importantes, né, no desenvolvimento do trabalho, né? Oportunamente a gente vai esclarecendo, falando melhor sobre isso, sobre a dinâmica do nosso trabalho na Introdução à Filosofia. Tá? Eu queria ainda fazer antes da gente entrar no conteúdo propriamente dito da disciplina, né? Nessa primeira videoaula, eu gostaria ainda de fazer assim, algum esclarecimento sobre a bibliografia. Tá? Vocês vão perceber que, ao longo das videoaulas, eu vou fazer menção a muitas obras. Muitas obras eu vou fazer menção, algumas vocês terão uma parte dela, algum texto, eventualmente um capítulo, ou até às vezes um parágrafo, né, será disponibilizado para vocês. Tá? Essas obras são indicadas como um material que auxilia, né, o nosso estudo, e auxilia muito, né? Algumas dessas obras, elas poderão ser encontradas mais facilmente, outras talvez nem tanto, né? Agora, tudo aquilo que for possível, né, será disponibilizado para vocês, tá? Eu gostaria que vocês dessem assim, uma atenção muito especial aos livros que estão nas bibliotecas dos polos, tá? Por quê? Porque, em geral, se encontram nas bibliotecas que estão nos diversos polos, se encontram muitos livros interessantes, sobretudo para o trabalho dessa disciplina de Introdução à Filosofia. Não só, né, mas para a Introdução à Filosofia, nos polos que eu visitei, né, eu sempre vi que tem bastante material interessante, né, para a nossa disciplina. Então, estejam bastante atentos a essas bibliotecas dos polos, porque estão mais próximas de vocês, né? Bem, além disso, existe um recurso muito importante que
sobretudo num curso à distância, não pode ser desprezado pelos alunos. Eu me refiro à biblioteca virtual da UFPEL. Tá? Vocês vão receber orientações de como acessar a biblioteca virtual, né? E vocês vão ver que tem ali muitos livros interessantes, não só para a nossa disciplina, mas para todas as disciplinas do curso. Né? E aí vocês têm acesso livre a esse material. Né? Há apenas uma restrição quanto à impressão. Né? Esses livros não podem ser impressos, apenas uma quantidade, há um limite de páginas por livros que podem ser impressas, mas o acesso para a leitura, né, é totalmente livre e sobretudo, se tratando de um curso à distância, um recurso, repito, muito importante. Né? No que diz respeito especificamente à nossa disciplina, eu gostaria de indicar 2 livros que a gente eventualmente vai trabalhar com alguns textos deles na nossa disciplina. Né? 2 livros que eu gostaria de indicar. Um é um livro organizado por Antônio Rezende, tá? E o título é Curso de Filosofia. É uma publicação da editora Zahar, do Rio de Janeiro, e que está disponível na biblioteca virtual. É um livro que vai nos ajudar. Um outro livro que me parece bem importante para a nossa disciplina e para muitas outras do curso é um livro de Laurence Bonjour e Ian Becker, Filosofia, Textos Fundamentais Comentados. Né? Este é um livro que vale a pena vocês acessarem, né? Porque ele vai ser, eu tenho certeza, bastante útil na nossa disciplina e em muitas outras. Inclusive, mais adiante, quando a gente estiver tratando de alguns aspectos do conhecimento filosófico, a gente vai trabalhar especificamente com algumas partes deste livro. Tá? Bem, essas 2 obras, como eu disse, estão disponíveis na biblioteca virtual, né? Que vocês, né, se ainda não receberam, vão receber orientações sobre a utilização da mesma. Além dessas obras da biblioteca virtual, especialmente dessas 2 que eu fiz referência, existe um livro que também vai ser bastante utilizado na nossa disciplina, que é um livro escrito pelo professor do Departamento de Filosofia da UFPEL, o professor Robson dos Santos. O livro se chama Filosofia, uma breve introdução. Né? Este livro ele foi concebido pelo professor Robson no ano de 2014, justamente como sendo um texto de apoio para a disciplina de Introdução à Filosofia. Né? Sobretudo para a disciplina de Introdução à Filosofia no curso à distância. Né? É um livro que eu vou fazer referência a ele muitas vezes, né? E é uma obra que está disponível gratuitamente na página do Núcleo de Ensino e Pesquisa em Filosofia. Nesta página, além do livro do professor Robson, vocês encontram uma série de outros livros, né, divididos em 3 grandes coleções, onde vocês vão encontrar obras de caráter mais didático, né, até para auxiliar as próprias disciplinas do curso, como obras que são frutos de pesquisas de professores, enfim, obras de diversos níveis, assim, né, em termos de filosofia, desde obras dirigidas a um público mais iniciante até enfim, um público mais especializado. O importante é que tudo isso está disponível gratuitamente. Né? Vocês, acessando, né, a página, vocês podem ler online essas obras todas, ou baixar, né, para o computador, para o celular, enfim. Ainda também é possível, para quem quiser,
pode ainda imprimir, tá? Que é algo que a biblioteca virtual coloca algum limite para impressão. No NEPFIL vocês podem imprimir toda a obra se assim desejar. Então ali tem, né, uma série de textos, de obras interessantes, né, para vocês ao longo do curso. Tá? Bem, eu gostaria, falando ainda sobre bibliografia, eu gostaria de indicar algumas outras obras que eu não tenho certeza se estão na biblioteca virtual, né, mas que são obras que podem ser interessantes, né, para quem está cursando a disciplina de Introdução à Filosofia. São obras que podem ajudar e que vocês podem eventualmente encontrar em bibliotecas, em livrarias, enfim, né. Uma obra assim, bastante usada sempre quando se fala em Introdução à Filosofia é o texto da professora da Universidade de São Paulo, a professora Marilena Chauí, Convite à Filosofia, né? Este é um livro bem detalhado, assim, com diversos aspectos, né, que são trabalhados na disciplina. Tá? Além disso, eu indicaria algumas outras obras, como, por exemplo, essa obra, Que Quero Dizer Tudo Isso?, de Thomas Nagel, que apresenta interessantes problemas filosóficos, né? É uma obra que vai tratar, né, apresentar a filosofia a partir de diversos temas, de diversos problemas filosóficos, né? Como, por exemplo, como sabemos, seja o que for, eu estou lendo o índice da obra aqui, né? Outras mentes, o problema mente-corpo, o significado das palavras, o livre-arbítrio, o certo e o errado, justiça, morte, o sentido da vida. Vejam, né? São problemas filosóficos que o autor vai tratar. Uma outra obra também interessante é do filósofo francês Luc Ferry, Aprender a Viver, Filosofia para os Novos Tempos. Essa é uma obra interessante para quem está iniciando os estudos de filosofia, porque ela tem um caráter, digamos assim, não propriamente acadêmico, né? Ela foi uma obra sobre filosofia escrita para um público mais vasto, né? No entanto, o autor aborda ali problemas filosóficos, temas filosóficos bastante interessantes, né? E o fato dela não ser dirigida especificamente a um público especializado, ela não é um estudo especializado sobre filosofia, ela tem um caráter mais amplo, mas nem por isso ela é uma obra superficial, muito pelo contrário, né? Então, principalmente para quem está começando os estudos na disciplina filosofia, pode ser interessante a leitura desse texto. Também do Desidério Murcho, Filosofia Diretamente, né? É um outro texto que também apresenta a filosofia a partir de problemas filosóficos, a partir de reflexões que o autor faz em cima de textos filosóficos, né? Essas são algumas indicações, né? Indicações, eu diria assim, complementares, tá? Não é necessário que essas obras sejam adquiridas por vocês para o desenvolvimento da nossa disciplina. Bem, feitas essas considerações, né, sobre a bibliografia, né, essa bibliografia que eu ressalto é complementar, né, eu gostaria de refletir um pouquinho com vocês sobre o curso que nós estamos começando, né, o curso de Filosofia, modalidade à distância, né. Bem, certamente, né, nós temos muitos alunos matriculados nesse curso, são muitos polos. Certamente, nem todos os alunos têm a mesma familiaridade com essa área de estudos, que é a filosofia. Certamente, né, nem todos chegam com as mesmas leituras, enfim, com a mesma compreensão da filosofia, e isso é absolutamente normal, tá?
muitos de vocês certamente tiveram a disciplina filosofia no ensino médio, né? Outros talvez não tenham tido, né? Alguns, por certo, já leram algumas obras de filosofia, talvez uns mais, outros menos. Talvez até alguém não tenha lido nenhuma obra de filosofia, ou tenha lido muito pouco. Tá? Bem, no entanto, isso eu acho que não é um problema maior, né? O que importa é o modo como a gente vai enfrentar esse desafio de estudar filosofia, né, a partir de agora. Tá? Num curso, pessoal, com a modalidade à distância, né, sobretudo num curso de filosofia à distância, eu acho assim, ó, o professor ele tem um papel fundamental. Tá? A coordenação do curso, igualmente, né, uma função árdua, uma função importante de organizar toda essa dinâmica, né? Os tutores têm um papel também, assim, absolutamente importante na dinâmica do curso, né? Tanto os tutores presenciais quanto os tutores à distância. Agora, aliás, eu aproveito aqui, faço um parêntese para agradecer a todos os tutores, né, presenciais e à distância, né, pela colaboração, né, no desenvolvimento dessa disciplina. Né. No entanto, gente, professores, tutores, enfim, são importantes. Agora, né, uma coisa que eu acho que tem que ficar bem clara neste início do nosso trabalho, né, o grande responsável por fazer um bom curso de filosofia à distância é o aluno. Né? Por quê? Se houver empenho, se houver seriedade, se houver dedicação, certamente será possível fazer um bom curso. Não tenho dúvida quanto a isso. Tá? Independente da maior ou menor familiaridade com que se chega, né, ao curso neste momento. Tá? Se houver empenho, se houver dedicação, se houver seriedade, se tem todos os meios para fazer um bom curso. Tá? Bem, pessoal, como eu dizia, um bom curso precisa de bons professores, precisa de bons tutores, precisa de bons livros, mas para ter êxito precisa de bons alunos. E o que é um bom aluno de um curso de filosofia? Sobretudo num curso de filosofia à distância. Eu diria, um bom aluno é aquele que possui vontade de estudar, aquele que está motivado. Tá? Mas não basta a vontade, né? É preciso também disciplina. Porque às vezes a vontade não vai ser muito grande por causa do cansaço, enfim, por causa do sono, porque uma disciplina ou outra pode não ser lá tão interessante, né? Mas aí a disciplina ela vai ajudar, né, a ir adiante. Tá? Quer dizer, essa disciplina intelectual é algo que não pode faltar num curso de filosofia. O famoso educador brasileiro Paulo Freire, em uma de suas obras, ele falando algumas considerações sobre o ato de estudar, ele ressalta o papel importantíssimo da disciplina intelectual e ele diz que isso só se adquire com a prática. Quer dizer, né, praticando, quer dizer, é estudando, é exercendo essa disciplina intelectual que se vai conseguir adquiri-la. Né? Bem, será necessário, então, né, um esforço. Né? Agora, esse esforço, eu não tenho dúvida que vai ser compensador. Né? Esse esforço, ele vai trazer bons frutos, né, para vocês, tanto na vida profissional, eu diria não apenas na vida profissional. Né? Na vida, nos diversos aspectos da vida, a filosofia pode ajudar vocês. Né? Mas, né,
a parte de vocês também tem que ser feita. E essa parte consiste, né, nesse esforço, nessa dedicação, e isso passa por assistir às videoaulas, né, assistir às videoaulas, todas elas. Isso passa por ler os textos, né, e é claro que eu sei que a realidade de muitos alunos é a realidade de alguém que trabalha e que não tem todo o tempo do mundo para se dedicar à filosofia, né? É justamente aí que vai precisar, então, né, uma organização, né, uma vontade, uma disciplina para conseguir dar conta de tudo, né? A leitura é fundamental, né? Assistir às aulas é fundamental, né? Ler os textos é fundamental. Tem um autor, se não me falha a memória, acho que é Arcângelo Buzzi, que ele, numa obra, ele diz assim, que o laboratório da filosofia são os textos. De fato, né? A gente faz filosofia entrando neste laboratório, né, que são os textos, que são as obras. Sobretudo, as obras dos grandes autores, dos grandes mestres da história da filosofia, né? Isso, então, é uma dica que eu queria dar, uma primeira orientação, né, que vai ser, eu acho que, fundamental, né? É claro que o aluno do curso à distância, ele tem uma certa vantagem sobre o aluno do curso presencial, né? Porque o aluno do curso presencial, ele não pode assistir a aula no horário que ele quer, no momento que ele quer. Ele não pode interromper a aula e continuar depois, né? Ele tem que vir na hora que a aula está sendo ministrada pelo professor, né? Vocês têm essa possibilidade, né, de poder organizar o tempo de vocês, né, da melhor maneira possível, né? Mas eu quero, assim, deixar bem claro duas coisas. Primeiro, que esse esforço vale a pena, e segundo, que é um esforço realmente, né? É um esforço. Exige empenho, exige dedicação, né? Mas é o diferencial para se fazer um bom curso de filosofia. E existe toda uma rede de apoio, né, a vocês. Os professores, os tutores, né? Tanto os tutores à distância quanto os tutores presenciais estão aí justamente para ajudá-los, para orientá-los, né, nessa caminhada, nesse desafio do curso de filosofia, certo? Então, essa é uma orientação que eu queria dar e que espero que ajude, né? Bem, agora, então, a gente vai começar propriamente o nosso estudo, né, o desenvolvimento do conteúdo programático da nossa disciplina, né? Até agora eu falei sobre o programa da disciplina, dei algumas orientações sobre a bibliografia, sobre o modo como a gente vai trabalhar, algumas orientações sobre o estudo da filosofia, e agora, então, a gente começa propriamente a ver o conteúdo programático, né? E nós vamos começar justamente tentando pensar sobre o que seja o filosofar, né? O que será que é filosofar, né? A gente pode começar com algumas perguntas, com algumas questões, né? Por exemplo, o que é mesmo filosofar, né? O que é filosofar, né? Será que todo mundo é capaz de filosofar, né? Será que todo mundo é capaz de filosofar? Todo homem, toda mulher pode filosofar ou não? E a criança? Será que a criança pode filosofar? Alguém que não possui uma formação escolar especializada, alguém que não estudou, pode filosofar? Ou é necessário para filosofar ter aprendido a ler, escrever, ter entrado na faculdade, enfim, né? O que é preciso para filosofar, né? Quem pode filosofar, né? Outra coisa, é preciso ter estudado filosofia para poder filosofar? É preciso
ter sido aluno de um curso de filosofia para filosofar, né? Para que a gente possa começar a esclarecer todas essas questões, né, eu gostaria de ler para vocês, né, um pequeno trecho, né, de um livro chamado Introdução à Filosofia. É um livro escrito por um professor de filosofia, um historiador da filosofia italiano, chamado Battista Mondin. Ele tem uma famosa história da filosofia, né? Mas não é essa história da filosofia, esse texto que eu apresento para vocês não é da história da filosofia dele, é de um livro específico sobre introdução à filosofia, né? Esse texto está no primeiro parágrafo da introdução. Vamos acompanhar, então, né, o que diz o autor. O homem, disse, é naturalmente filósofo, ou seja, amigo da sabedoria. E é verdade. Ávido de saber, não se contenta em viver o momento presente e aceitar passivamente as informações fornecidas pela experiência imediata, como fazem os animais. Seu olhar interrogativo quer conhecer o porquê das coisas, sobretudo o porquê da própria vida. Mas, enquanto o homem comum, o homem da rua, formula estas interrogações e enfrenta estes problemas de maneira descontínua, sem método e sem ordem, pessoas há que dedicam a essas pesquisas todo o seu tempo e todas as suas energias. E, além disso, propõe-se a obter uma solução concludente para todos os ingentes problemas que espicaçam a mente humana através de uma análise aprofundada e sistemática. São estas as pessoas a que costumamos chamar filósofos. Tá? Aqui termina a citação do professor. Bem, vamos olhar com mais atenção esse texto que eu acabei de ler para vocês, né? Vejam, o autor ele começa com uma afirmação muito interessante. Ele diz o quê? Ele diz que o homem é naturalmente filósofo. Vejam bem, né? O homem é naturalmente filósofo, segundo a concepção dele. Ou seja, ele é um amigo da sabedoria. Tá? Então, ele toma aqui a palavra filósofo naquela acepção bastante ampla, né, de amigo da sabedoria. Né? Vocês recordam que a palavra filosofia, ela vem de ela se origina, né, a partir, na sua etimologia, né, de dois termos gregos, filia, amor, amizade, e sofia, sabedoria. Né? Então, o filósofo é aquele que tem o amor, a amizade pelo saber. Tá? Então, o autor diz que todo homem é naturalmente filósofo, no sentido de ser um amigo da sabedoria. Né? E, feita essa afirmação, ele em seguida explica por que razões ele acha isso. Né? Por que razões ele entende que o homem é naturalmente filósofo. Vejam, ele diz, o homem é naturalmente filósofo porque ele não se contenta em viver apenas o momento presente. Quer dizer, né? O homem não se restringe ao momento presente. Né? Outra característica, o homem, ao contrário dos animais, ele não aceita passivamente as informações adquiridas pela experiência. Ele reage a isso. Tá? Além disso, ele entende que o homem possui um olhar interrogativo. Um olhar interrogativo que faz com que ele queira descobrir o porquê das coisas, especialmente o porquê da vida.
especialmente o porquê da vida. Tá? Não está dito explicitamente no texto, né? Mas parece que o homem deseja descobrir o porquê da vida, e isso parece envolver questões tais como: a vida tem sentido? E se tem sentido, qual é o sentido da vida? Né? Quer dizer, quando o autor se pergunta sobre o porquê da vida, parece, né, que faz parte dessa questão o sentido da vida. Né? Bem, dito isso, o autor estabelece uma distinção entre o que ele chamaria de dois tipos ou duas categorias de pessoas no que diz respeito à relação com a filosofia. Esses dois tipos seriam, de um lado, o que ele chama de o homem comum, e de outro lado, aqueles que ele diz que são os que nós costumamos chamar de filósofos. Ou seja, temos aí dois tipos: o homem comum, e todo homem, ele dizia, é naturalmente filósofo, e aqueles que nós costumamos chamar de filósofos. O que caracteriza cada um desses tipos? Né? Talvez a melhor maneira de diferenciá-los seja dizer que esse homem comum, ele é portador de uma atitude filosófica ou uma postura filosófica. Né? Uma atitude filosófica ou uma postura filosófica. Ainda que ele não faça filosofia propriamente dita. Como assim? A gente aos poucos vai entendendo melhor isso. Né? Ele, de fato, ele pode ser um filósofo no sentido amplo da palavra. Ou seja, ele pode ser um amigo da sabedoria. Por quê? Ele pode ser o detentor de um olhar interrogativo. Ele pode não aceitar perscrutar a realidade passivamente. Ele pode desejar ardentemente compreender o sentido último da vida. Tudo isso é muito importante, mas ainda não é o suficiente para que se possa dizer que é um filósofo propriamente dito, como aqueles filósofos que nós conhecemos. Sei lá, Platão, Aristóteles, Agostinho, Tomás de Aquino, Descartes, Kant, Hegel, Wittgenstein, Heidegger, enfim, né? Esses filósofos que a gente conhece, né, na história da filosofia. Bem, o que diferencia, então, o dito filósofo, propriamente dito, do homem comum? Em primeiro lugar, nós podemos dizer que tanto um quanto o outro são detentores de uma postura ou uma atitude filosóficas, sem dúvida. Tanto o homem comum quanto o filósofo possuem uma postura filosófica, uma atitude filosófica. Agora, como disse o autor, enquanto o homem comum, o homem da rua, formula estas interrogações e enfrenta estes problemas de uma maneira descontínua, ou seja, sem método e sem ordem, aqueles que nós costumamos chamar de filósofos, como disse o autor, eles dedicam a essas pesquisas todo o seu tempo, todas as suas energias. E também, isso é importante, eles buscam uma solução, tanto quanto possível, conclusiva, né, para os problemas, e o fazem a partir de uma análise aprofundada e sistemática. Tá? Então, aí nós temos uma diferença. Né? O homem comum interroga. Né? O filósofo também interroga, mas interroga de modo sistemático, interroga com um método, interroga de modo profundo, interroga buscando respostas a esses problemas. Tá? Aí, então, né, estão as diferenças, né, fundamentais entre o filósofo que todo mundo é
e o filósofo propriamente dito. Tá? Eu aproveito apenas para intitular, para esclarecer isso. Eu cito um livrinho que eu recebi de um colega professor, recebi há 2 dias atrás, o professor Kleber Coelho, da Universidade Federal de Santa Catarina, e o título do livrinho é Sofia, a Rainha dos Porquês. O professor Kleber é um pai coruja, e ele fez esse livrinho em homenagem à sua pequena filha Sofia, tá? E onde ele cita, né, algumas interrogações da menina, como, por exemplo, por que as flores caem? Por que algumas árvores crescem mais do que as outras? Por que o céu é azul? Por que as estrelas não caem do céu? E outras questões, como, por exemplo, o que é admirar? Como as crianças nascem? Por que existem pessoas mais altas do que as outras? Por que a água do mar é salgada? Uma questão importantíssima aqui, ó. Por que a beterraba deixa a língua roxa? Ah, enfim, essas questões, evidentemente, são questões, né, infantis. Por que o sono, às vezes, demora a chegar? O que é o infinito? O que é um labirinto? Por que nem todo mundo sabe nadar? Bom, essas questões, eu acho que, na sua singeleza, elas demonstram, e é isso que eu acho que o professor Kleber quer mostrar, demonstram como esta atitude de curiosidade em relação à vida, essa atitude de uma admiração diante das coisas, é algo próprio do homem, né? Essas perguntas da criança, essas perguntas da Sofia, elas revelam aquela atitude naturalmente filosófica, né, de que o professor Mondin falava, dizendo que todo homem é naturalmente filósofo. Mas não está aí a filosofia propriamente dita. Na continuidade do nosso curso, a gente vai ter ocasião de falar do surgimento histórico da filosofia, né? Vamos falar então dos grandes filósofos, das motivações para a construção de um pensamento filosófico, quer dizer, o que motiva, né, alguém a filosofar. No entanto, nesse nosso primeiro encontro, eu desejo que a gente possa se deter um pouco mais sobre essa postura ou atitude filosófica que todo homem tem ou pode ter, né? Em que consiste esta atitude filosófica? Tá? E para mostrar isso para vocês, eu sigo a exposição feita pela professora Marilena Chauí, numa obra que não é aquela mesma que eu falei antes, Convite à Filosofia, mas é uma outra obra intitulada Boas-Vindas à Filosofia. Tá? Sobre essa atitude filosófica, a autora nos diz que ela consiste, primeiramente, num dizer não ao senso comum, num dizer não às crenças, opiniões e valores do dia a dia. Isto significa não ceder aos caminhos mais fáceis, tais como, é assim mesmo, ou então, é o que todo mundo pensa. Não, né? A atitude filosófica seria dizer não a isso. Tá? Uma outra característica, a atitude filosófica que todo homem tem ou pode ter, consiste em uma interrogação sobre as coisas. É um interrogar-se sobre o mundo, é um interrogar-se sobre a sociedade, é um interrogar-se sobre nós mesmos. Quer dizer, é um pensar profundo sobre o eu, sobre o outro, sobre a natureza, sobre a sociedade e assim por diante. Uma outra característica, a atitude filosófica, segundo a autora, consiste em ter uma atitude verdadeiramente crítica, isto é, ter capacidade para julgar, para discernir e decidir corretamente. É ser capaz
de empreender um exame racional de todas as coisas, sem preconceito ou pré-julgamento. Isso é importante, né? Sem preconceito ou pré-julgamento. E ainda, examinar e avaliar detalhadamente as diversas realidades, as ideias, os valores, os costumes, os comportamentos, etc. Né? Bem, estão postas aí, pela professora Chauí, algumas características importantes da atitude filosófica. Nós poderíamos, então, dizer que a filosofia é uma reflexão profunda sobre a realidade, uma reflexão que nasce de uma postura curiosa frente ao mundo, uma postura curiosa frente ao mundo. A filosofia, dirão alguns filósofos, se faz presente a partir de uma atitude de admiração frente à realidade, né? Se eu admiro a realidade, ou seja, se eu admiro o mundo, a sociedade, o homem, a natureza, a mim mesmo, isto significa que esta realidade não me é indiferente. Tá? E isto é importante para a atitude filosófica, né? A admiração. Nós vamos ver na continuidade das nossas aulas como, para muitos autores, né, esse sentimento da admiração é o sentimento que impulsiona, que motiva a fazer filosofia. Claro, outros autores vão ter compreensões um pouco diferentes, né? Depois a gente vai ver isso, né? Mas, para muitos autores, a admiração é o ponto de partida da filosofia, né? Talvez esteja aí uma condição absolutamente necessária para se ter uma postura filosófica. Não ver as coisas com indiferença, mas se deixar interrogar por elas. Quando nós pensamos sobre o sentido último da vida, da nossa vida, da vida do mundo, nós estamos começando a ter uma atitude filosófica. Quando nos recusamos a simplesmente aceitar as coisas como são, mas quando procuramos refletir com seriedade sobre elas, nós estamos começando a pensar filosoficamente. Isso é algo que todo homem pode, ou ao menos deveria fazer. Assim sendo, gente, né, nós podemos dizer que todas as pessoas podem ter uma atitude ou postura filosófica, ainda que não sejam filósofos propriamente ditos. Aqueles que, como dizia o autor lá, nós costumamos chamar de filósofos, eles tiveram, evidentemente, esta mesma atitude filosófica diante da realidade, mas eles foram além disso. Eles foram além disso, né? Na continuidade do nosso curso, nós vamos ver de que forma isso se deu, né? E para isso nós precisamos ver antes um pouquinho como é que se deu historicamente a origem da filosofia, que será o tema, né, da nossa próxima videoaula.